Quinta-feira movimentada no mercado de transferências do Inter, e isso você já sabe. A gente já falou aqui sobre as saídas do Paulo Vitor e também do Gustavo Maia para o Vasco da Gama, a chegada do Bryan Romero, mas tem outro centroavante já em Porto Alegre. Mikael, de 23 anos, está vindo para o Internacional por empréstimo com opção de compra ao final do vínculo. O jogador que fez muito sucesso no Sport Recife será mais um centroavante à disposição de Mano Menezes. E deixa claro um plano que foi executado pelo Internacional. Haviam dois caminhos, o plano A, Nahuel Bustos, e o plano B, que acabou sendo utilizado. Dois jogadores para a mesma função. Dos dois, um tem que dar certo. A gente fala sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, eu vou falar sobre Mikael e sobre a posição de centroavante do Internacional, que vai ter dois reforços em pouco menos de 24 horas. O Inter conseguiu fechar essas duas contratações. Fechou a contratação do Bryan Romero, compra de 50% dos direitos econômicos do jogador junto ao River Plate. Nessa manhã o Bryan Romero chegou em Porto Alegre, teve um desembarque muito celebrado. E na surdina, outro jogador também para a mesma função desembarcou. O Mikael, que vem do Salernitana para fechar um contrato de empréstimo com opção de compra ao final do vínculo. Eu vou falar sobre o Mikael porque o negócio do Bryan Romero a gente já falou bastante sobre ele aqui, falamos bastante sobre o jogador. O Mikael, ele tem 23 anos de idade, ele foi formado no Sport Recife, tá? Teve empréstimos para outros clubes, para o Confiança, para o América do Pernambuco, fez sucesso aí no Sport Recife e foi emprestado para o Salernitana, da Itália. Lá havia uma cláusula de compra obrigatória do clube italiano caso a equipe permanecesse na Série A do Campeonato Italiano. E isso aconteceu, eles tiveram que pagar 3 milhões de euros no Mikael. Mas o Mikael não foi utilizado por lá, ele teve problemas, inclusive de peso, não agradou, não tinha perspectivas de ser utilizado e por isso foi liberado por empréstimo para o Internacional. Primeira situação que eu coloco aqui é que o Inter tinha dois planos e dois caminhos muito claros. E isso ficou bem evidente a partir da velocidade que o Inter conseguiu executar essas duas contratações. De um lado, o Inter tentava o Nahuel Bustos, que é o cara que, na visão dos dirigentes do Internacional, teria a maior chance de resolver o problema. O Nahuel Bustos seria um jogador caro, em termos de salário principalmente. O Inter queria um empréstimo com opção de compra ao final do vínculo, e aí essa opção de compra poderia ser bastante cara também. Mas se entendia que o Nahuel Bustos iria chegar e ser o titular natural do Inter, o diferencial técnico da equipe. Enquanto o Inter tentava negociar com o Nahuel Bustos, o Inter já tinha amarrado a situação com o River pelo Bryan Romero e com o Salernitana pelo Mikael. Já se sabia quanto que o Inter precisava pagar, quanto que seria necessário, qual molde de negociação seria necessário nesses dois casos. Ontem à noite, o Grupo City deu a resposta em relação ao Nahuel Bustos e apagou esse plano A. E aí o Inter correu imediatamente para o plano B. E o plano B é a contratação dos dois jogadores, do Mikael e também do Bryan Romero. Porque dos dois, um vai dar certo. É matemática. A chance de um dar certo é maior porque o Inter dobrou. E dobrou com um custo parecido ou até menor do que pagaria para o Nahuel Bustos. Então é essa a ideia. O Nahuel Bustos se tinha mais certeza. Não deu Nahuel Bustos, vamos atirar nesses dois aqui, porque aumenta um pouco a chance de acertar, e o Inter precisa e quer acertar muito nesse centroavante que vai ser o titular para conduzir o Inter rumo ao título da Copa Sul-Americana, rumo a uma competitividade maior no Campeonato Brasileiro. O número de centroavantes ele aumenta. O Inter tem agora 3 jogadores para posição. O alemão, o Bryan Romero e também o Mikael. O que vai fazer a direção negociar o Matheus Cadorini, que é algo que já estava nos planos. O Matheus Cadorini não aproveitou bem as oportunidades, não vinha sendo aproveitado pelo Mano Menezes, não tinha perspectivas de utilização pelo Mano Menezes. Então o Inter vai negociar esse jogador por empréstimo, para ele dar uma rodagem, ganhar algum tipo de experiência. E vai ficar com esses 3, alemão, Mikael e também o Bryan Romero. Nessa tarde a gente ouviu no Atualidades Esportivas na Rádio Bandeirantes o Gustavo Florentin, que foi técnico do Mikael no Sport Recife por bastante tempo. E o Florentin foi só elogios ao Mikael.
É um centroavante mais fixo na área, principalmente comparado ao Brian Romero, tá? Ele é comparado, e o Gustavo Florentin foi quem falou isso, as características do Adriano, Imperador, tanto que ele é chamado de Imperador, as características do Adriano Imperador, porque ele é canhoto, alto, muito forte fisicamente, tem um chute muito forte de pé esquerdo, um pivô muito forte, e o Gustavo Florentin comparou ele com o Adriano. Mas é um jogador, segundo o Florentin, e isso me chamou mais atenção, muito inteligente. Inteligente para jogar e inteligente para se comportar. É um cara que não arrumava problemas, que teve no esporte problemas de peso, mas aí o Gustavo Florentin explicou. Um jogador da estatura dele, um jogador do porte físico dele, vai ser muito difícil que ele esteja fininho. Ele já é mais corpulento, mais avantajado, mais forte. E aí ele estava acima do peso. Mas ele sabe o que ele precisa fazer para ficar abaixo do peso. Então o Gustavo Florentin diz que acha que não vai ter problemas disso no Internacional e quando houver o problema ele vai ser rapidamente corrigido, porque o jogador tem consciência disso. O Inter agiu nos bastidores, contratou o Mikael, ele já está em Porto Alegre, deve ser anunciado em seguida. E agora o Inter tem 3 centroavantes. Esse é o plano da camisa 9 do Internacional agora para o restante da temporada, um plano que foi executado, inclusive, muito rapidamente. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal, ainda hoje vai ter Diário do Inter, beleza? Beijo!